Pessoal, é importante entender que um bom texto ele não sai na hora e é necessário bastante preparo para que você consiga produzir uma excelente redação. Aí você me pergunta, mas como fazer isso? Bom, eu vou te passar 13 dicas para você produzir uma excelente redação. A primeira é: entenda os gêneros e os tipos textuais. O que é isso? No Enem e alguns outros grandes vestibulares, como a FUVEST, eles cobram a realização de um texto dissertativo argumentativo. Porém, não é assim em todos os processos seletivos, não. Outras universidades que aplicam o vestibular, eles podem exigir a produção de outro gênero, como carta, artigo de opinião. Isso é muito comum em faculdades de todo o país. Por isso, é importante que você leia o edital de todos os vestibulares com antecedência, porque em alguns o gênero não é divulgado antes da prova. Sendo assim, se não foi, é importante que você estude sobre os diferentes tipos e gêneros de texto para ficar bem preparado. Segunda dica: aumente o seu repertório sociocultural. Escrever uma redação para vestibular exige conhecimento de atualidades do que está acontecendo no mundo. É muito comum você precisar entender os assuntos que estão em alta para compreender e saber falar sobre o tema proposto. Além disso, um repertório sociocultural amplo te ajudará a fundamentar melhor as suas ideias, desenvolvendo boa estratégia argumentativa. Por isso, busque ficar por dentro de tudo, dos assuntos que estão sendo mais discutidos por meio dos jornais, da TV e portais de notícia. Leia livros, assista documentários, ouça podcasts e adote outras ferramentas que te ajudem a ampliar o seu conhecimento. Tudo isso é fundamental para que você consiga cativar a atenção do leitor e mostrar os seus conhecimentos e estrutura de uma boa redação. 3. Pratique com diferentes temas. Eu acabei de falar sobre a importância de aumentar o repertório sociocultural, na dica 2. Também é importante ressaltar agora o quanto saber abordar diferentes temas é fundamental para você se sair bem. Em grande parte dos casos, o tema da redação você vai ficar sabendo só na hora. Sendo assim, você não sabe com antecedência o assunto que deverá abordar. Existe uma infinidade de temas que podem ser exigidos, que vão desde saúde, educação, a tecnologia. E como se preparar para tantas possibilidades, não é? Treinando a produção textual para diferentes temas. Também existem, pessoal, umas plataformas que divulgam centenas de temas de redações para você praticar. Além de produzir o texto, você poderá enviá-lo para corretores que avaliam a redação de acordo com os critérios de correção dos vestibulares. Quinta dica: confira exemplos de redações nota 1000. Se você quer ser bom em alguma coisa, além de praticar, é importante ter as inspirações para identificar como você pode fazer melhor, certo? No caso de uma excelente redação, também funciona assim. Você pode conferir exemplos de redações que alcançaram uma boa pontuação, identificar as técnicas utilizadas pelos autores que você também pode começar a usar, por que não? Por isso, trarei em nossas aulas de redação a correção compartilhada, algumas dessas redações. Tudo isso te ajudará a ter uma visão muito mais crítica, até mesmo sobre o seu próprio texto. Assim, a gente sempre consegue encontrar pontos para melhorar. Sexta, tenha atenção à estética textual. Quando falamos de vestibular, a apresentação do texto conta muito. Primeiro, porque você precisa cativar o leitor logo de cara.
E outra, pensa no desânimo que dá pegar um texto para corrigir e se deparar com uma letra que não dá para entender nada. Parágrafos mal organizados, rasuras, mal feitas, escrita ultrapassando as linhas. Mas não é só isso. A estética textual é importante para que seu texto possa ser compreendido também. Afinal, o corretor precisa entender o que você está querendo dizer para avaliar a sua redação. Por isso, muito cuidado na hora de passar o texto a limpo. Tente evitar erros, não ultrapasse os limites das linhas e capriche na sua letra. Nona, aproveite os textos de apoio. Vocês lembram que eu sempre falo que os textos de apoio não estão lá à toa? Então você deve aproveitá-los e prestar atenção neles. Qual que é o tema que está sendo abordado? Esses textos de apoio, eles podem trazer dados que você pode aproveitar e com as suas próprias palavras, não como cópia, fazer uma boa produção de texto. Então não ignore as informações desses textos de apoio. Leia-os com bastante atenção e separe aquilo que você achar interessante e que pode ser utilizado na sua produção textual. Décima, defina seu ponto de vista e uma estratégia argumentativa. Chegando nesse ponto, você já sabe o que vai falar, como estruturar tudo isso. Mas qual é o seu ponto de vista sobre esse assunto? E como você irá defendê-lo? Em redações do gênero dissertativo argumentativo, é fundamental que você posicione a sua tese e apresente argumentos que irão sustentar o seu ponto de vista. Dica de número 11. Construa um projeto de texto. Além de organizar as suas ideias, fazendo com que seu texto não fuja do esperado, o projeto do texto é fundamental para que você ganhe tempo na sua produção de texto. Nós sabemos que cada minuto é cronometrado, não é mesmo, no vestibular? Por isso, adotar estratégias que ajudem a manter a organização e a economizar tempo são fundamentais. Fazer um projeto de texto é basicamente organizar os principais tópicos que você irá abordar ao longo da redação. Qual é o seu ponto de vista? Quais são os seus argumentos? 12ª dica. Não se esqueça dos conectivos. A ausência e a repetição de conectivos estão entre os 10 erros mais cometidos nas produções textuais. Os conectivos eles servem para dar coesão ao seu texto, mantendo as suas ideias organizadas e transmitindo para o leitor o seu pensamento como um todo. Por isso, não deixe de estudar os conectivos que estou enviando nessa tabela e trabalhá-los ao longo da sua redação. Lembre-se também de tornar a sua leitura sempre o mais fluida possível para o leitor. Ele precisa entender o seu posicionamento central e, para isso, é necessário que todas as suas ideias estejam bem conectadas. Pessoal, conforme prometido, eu trago a vocês um exemplo de redação nota 1000 do Enem de 2017. O tema era os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, feita pela Isabela Mota. Vamos à leitura? A educação é um direito inalienável de todos os cidadãos brasileiros. Entretanto, a acessibilidade àqueles que apresentam algum tipo de deficiência configura-se como um grande impasse na inclusão de todos os indivíduos. Com isso, surge a problemática dos desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, que cresce intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela ineficácia das políticas públicas vigentes, seja pela cultura acerca do deficiente auditivo no país. É indubatível que a questão legislativa e a sua aplicação contribuem para o problema a respeito da educação inclusiva. Pessoas portadoras de qualquer deficiência, como a surdez, têm seu direito à educação garantido pela Constituição e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Contudo,
Cenários como a falta de profissionais aptos a suprirem as necessidades dessa parte da população, assim como a ausência de um maior entendimento dos fatores que impedem de exercerem plenamente seu direito, impossibilitam sua eficiência. Tais legislações apresentam resultados insuficientes, já que não são capazes de possibilitar uma conjuntura na qual a educação inclusiva represente uma opção viável a todos os surdos. Segundo pesquisas realizadas pelo INEP, sofreu uma diminuição o número de surdos matriculados em escolas da educação básica. De acordo com Durkheim, o fato social é a maneira coletiva de agir e pensar. Ao seguir essa linha de pensamento, observa-se que o impasse na promoção da inclusão do deficiente auditivo encaixa-se na teoria do sociólogo, uma vez que, se o indivíduo cresce em um círculo social que inferioriza o surdo e não trata como merecedor de uma educação igualitária, tende a adotar um determinado comportamento também devido à vivência. Assim, o preconceito da sociedade, a inclusão do surdo em todas as esferas da educação, transita de geração em geração. Funciona como fator sine qua non dessa cultura, perpetuando o problema. Visando valorizar a educação inclusiva e criar condições indispensáveis para o seu sucesso, é preciso que o Estado promova a capacitação e a formação de professores para surdos plenamente competentes, por meio de cursos especializados que auxiliem no entendimento total das necessidades dos deficientes auditivos, que lhes proporcione o aprendizado das ferramentas necessárias para a comunicação, poder-se-á aumentar a inclusão e lentamente mudar a cultura rumo à valorização de idiosincrasias e singularidades. Muito obrigada por acompanhar essa correção de exercícios. Nos vemos na próxima videoaula. Um grande abraço.